Olá, crianças e pais. Estamos aqui para o nosso 8º e 9º encontro do manual, né? Então, vamos pedir a Deus a sua proteção, ao Espírito Santo, a sua luz, que nos conduza sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem pegar, crianças, o seu manual, a Bíblia, né, e um caderninho para vocês anotarem as suas dúvidas, tá? Então, hoje nós vamos falar Deus que chama Moisés e fortalece para a missão, né? Nós falamos nos encontros anteriores sobre Abraão, Isaque, Jacó, José desde o Egito, né, que foi o povo que começou a povoar a região do Egito, né? São pessoas amigos de Deus. E hoje nós vamos falar também sobre uma pessoa muito importante, que é Moisés, e que foi uma pessoa muito obediente a Deus, que abriu seu coração para deixar Deus agir nele, né? Então isso é o que aconteceu. Moisés era uma pessoa que conversava com Deus e abriu o seu coração, permitindo que Deus guiasse a sua vida, né? Na sua missão. A missão de Moisés nós vamos ver que é muito importante, né? Para todos nós. Então, Moisés foi uma pessoa muito importante. Deus agia em Moisés, né? Guiava a sua vida e o seu coração. O que aconteceu, né? O povo foi multiplicando, né? O povo de Abraão, de Isaque, de Jacó se multiplicando e se instalaram na região do Egito, né? E ali o povo de Israel, né? Começou também a se multiplicar. O rei, ficando com medo do povo que se multiplicava, decretou uma lei, né, e falou assim, né, que só viveriam as crianças meninas que nascessem. Os meninos seriam mortos. Olha, né, bem dura essa regra. E o que aconteceu, né? O menino Moisés nasceu, né, e ele foi colocado num cesto, né, num cestinho de vime, porque ele teria que ser morto. E aí ele foi colocado no rio Nilo, na esperança de alguém o encontrar, né, colocado no cestinho, né, e bem protegido, e foi colocado à beira do rio. Como a filha do faraó, né, se banhava nesse rio junto com as pessoas que cuidavam dela, né? Que antigamente elas tinham as ajudantes dela, né? Então ela ia se banhar no rio. Ela acabou encontrando o cestinho, né? E ela deu o nome de Moisés, que significa retirado das águas, né? Então ela achou Moisés e resolveu criar Moisés, né? Com todo amor e carinho. A filha do faraó criou Moisés. Então ele foi crescendo, né? Foi crescendo, acabou descobrindo que ele era, né? Quando ele ficou maior, acabou descobrindo que ele era do povo de Israel. Então, para ficar bem claro, né, crianças, existia o povo, né? O povo mais rico, que eram os faraós. Moisés teve estudo, Moisés teve tudo que de bom e do melhor, né? Foi criado pela princesa, então ele tinha de tudo. Mas ele descobriu que ele era do povo de Israel, que era o povo sofrido, o povo escravizado, né? O povo que servia os faraós. Então, o que aconteceu? Ele resolveu ir, né, conhecer mais o povo de Israel, estar junto com o povo de Israel. Então, Deus falou para Moisés, né? Deus falou para Moisés que ele veio com a missão de salvar o povo dele, que era o povo de Israel,
do Egito, do faraó, das mãos, né, era o povo escravizado, então Deus não gostava disso. Deus não gostava de haver escravidão, de haver essa, né, essa diferença, né, de pessoas. Deus não gostava. E Deus falou, caminhou Moisés na missão de salvar o povo de Israel. Então, muito bonita a sua missão. Então, se vocês pegarem a página 72 do manual, nós temos lá, bem no início, o que Deus disse a Moisés. Acharam? Então, na página 72, lá em cima do manual, pergunta assim: o que Deus disse a Moisés? Né? Deus disse: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor. Então, Deus ouvia o povo de Israel. O povo de Israel rezava, orava a Deus, e Deus ouviu esse povo, né? E chamou Moisés para a missão de salvá-los. Então, Deus estava libertando-os, né? Escutando a voz daquele povo. Então, o que Moisés respondeu a Deus? Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesada. Então Moisés tinha receio, tinha medo, né? Ele falou que não sabia falar, como ele iria falar para o seu povo, né? Que eles acreditassem nele, que ele conversava com Deus, que ele precisava libertar o povo, que não era mais permitido a escravidão ali para aquele povo, né? Então, mas Deus ilumina Moisés e Moisés assume a missão, né? E segue com seu irmão ajudando, né? A falar ao povo e a guiar esse povo, tá? Na página seguindo, gente, vocês vão ter aqui, na página 74, a atividade que diz ali, que tem ali, né? Na verdade, as palavras que nos escravizam. Escreva palavras que nos escravizam. Então, gente, o que é, né? Porque existia o povo escravo, esse povo, o povo de Israel, né? E o povo do Egito, que era o povo rico, o povo que ali que escravizava o povo de Israel. Então, o que é que hoje nós temos ainda, gente, escravidão? Nós ainda temos essa diferença entre o rico e o escravizado, né? A quem não tem a liberdade total, existe ainda. Então vamos parar para pensar, né? Vamos concentrar um minutinho e vamos ver se não existe hoje. Sim, existe, né? O que nos escraviza? Eu acho que, né? Várias coisas nos escravizam, mas a gente pode citar o dinheiro, né? O dinheiro escraviza, o dinheiro escraviza. Ah, porque eu tenho que conseguir, porque eu tenho que ser rico, né? Então, nem sempre isso é uma escravidão, né? Deus quer a felicidade, né? Mas ele jamais vai querer que a gente maltrate pessoas, escravize pessoas, humilhe pessoas. Então, é nesse sentido, a humilhação, a escravidão, né? O dinheiro, o egoísmo, né? Podemos falar aqui também, a desigualdade, tudo isso nos escraviza, né? E nos afasta de Deus. Então, essa é a atividade, certo? Uma que nós podemos fazer aqui juntos. Seguindo, gente, nós temos o encontro, o nono encontro, que nós vamos falar: os mandamentos dirigem o homem para o amor. Então, seguindo na história de Moisés, né? Moisés ia falar com o faraó, e o faraó não deixava aquele povo, não, porque não pode, porque ele queria, né? Tinha o coração duro e não permitia jamais que aquele povo saísse de lá.
Então Moisés ia conversar com o faraó. Sempre abençoado por Deus, iluminado, ele tinha um cajado, né, uma vara, né, sempre com a vara dele, Deus abençoava sempre as suas palavras. Mas o faraó não brandava o seu coração, né? Então, o que aconteceu? Existiu as 10 pragas do Egito. Talvez vocês já ouviram falar sobre as 10 pragas do Egito, certo? Então, lá ia Moisés, falava dele, não vai ser legal, nós, né, precisamos libertar o povo, mas o faraó não escutava. Então, houve 10 pragas, ou seja, 10 sinais que Deus mandou para o faraó, dizendo, liberta o povo, não escraviza esse povo. A primeira praga, pessoal, aí, na página 78, nós temos as 10 pragas. Olha, tem uma tabelinha bem legal, mas eu vou falar para vocês na ordem dos acontecimentos, na verdade, na ordem das pragas. Então, a primeira praga, as águas foram transformadas em sangue, né? As águas foram transformadas em sangue. Então, Moisés, né, falou para o faraó não ouviu. Então, o que aconteceu? Toda a água virou sangue. Então, eles não tinham mais uma água pura, né? Uma água pura para tomar. A segunda praga foram as rãs. Houve uma multidão de rãs, né? Que tomou conta do Egito, né? Então, elas entraram, elas se multiplicaram por todo lugar. Depois, na terceira praga, veio os mosquitos, né? Os mosquitos, muito mosquito veio tal, os egípcios. E aí, lá ia Moisés, olha, vamos, faraó, liberta o povo, não. E o faraó, endurecido do coração, né, não permitia. A quarta praga, então, que veio foram as moscas. As moscas, uma multidão de moscas, né, que invadiram o Egito. A quinta praga, a mortandade do gado, né? Então, o gado foi morto. Então, já não havia peixe, porque morreram com o sangue. O gado morreu. Aí veio as úlceras, a sexta praga, úlceras, né? São feridas, né? Crianças vieram feridas no corpo dos egípcios, né? Então, e o povo, né, ficou assustado, mas Faraó não acreditando. A sétima praga veio das tempestades e dos granizos, tempestades e granizos. Então caiu uma chuva de pedra, de granizo muito forte, né, a escuridão. Então o que aconteceu? Não tendo conversa, veio a praga dos gafanhotos. Então, eles já tinham perdido o gado, eles já tinham os peixes e os gafanhotos que vieram, os gafanhotos invadem e comem a plantação, né? Então veio e também a praga dos gafanhotos. A nona praga, as trevas, né? Então 3 dias e 3 noites de escuridão, né? De escuridão. Mas no Egito, os israelitas tinham luz, né? Então era só o Egito que estava escuro. Não havendo, né, a libertação do povo, o anúncio da 10ª praga, que é a do primogênito, a morte do primogênito. Então, essa última praga, né, Deus manda, né, fala para o povo marcar as suas casas, do Israel, com o sangue do cordeiro. Então, também aqueles que tiveram fé, que a casa foi marcada pelo sangue do cordeiro, essas casas a morte não entrou, né? Então, mas o faraó tinha um filho, né? Tinha o filho. O filho mais velho
foi morto nessa praga, né? Então, ficando muito assustado com todas essas pragas, o faraó resolveu libertar o povo de Israel, né? Então, Moisés, comandando a tropa, né, comandando o povo, foi à frente, né? E eles se juntaram, multidão de pessoas, e partiram, né? E partiram rumo à terra prometida, né? Deus prometeu a eles a terra onde corre leite e mel, né? A terra boa, a terra de proteção de Deus. Então, o povo de Israel, muito feliz, né? Livre, né? Da escravidão do povo do Egito, foi libertado e seguiram, né? E seguiram. Aí, o que aconteceu? O faraó ainda mandou o seu exército atrás do povo de Israel. Então, endurecido do seu coração ainda, mandou o seu exército. Moisés à frente, né? Chegaram ao Mar Vermelho. Se vocês, crianças, pegarem no mapa, existe aí, a professora pode até colocar no Google Meet para vocês olharem aí essa trajetória do povo que saiu do Egito. Então, o povo se depara com o Mar Vermelho. E agora, o que acontece? Deus fala para Moisés colocar o seu cajado, né, em direção ao mar e abrir o mar. Então eles viram que atrás deles vinha o exército, mas Deus coloca a caminho esse povo, atravessa o Mar Vermelho. Então o que acontece? Moisés, com o seu cajado, ele abre o mar, uma muralha à direita, uma muralha à esquerda, e o povo de Israel começa a atravessar a pé enxuto o mar, né? Abriu o mar. Deus é tão poderoso, abriu o mar para a passagem do pessoal. Então, o que acontece? Quando eles verem o pessoal do exército chegando, Deus fala a Moisés fechar as águas, né? Então Moisés obedece a Deus e o povo do Egito, né? O exército do Egito, dos egípcios, do faraó, é engolido pelas águas e o povo de Israel passa pelo mar a pé enxuto. Então, o que acontece? Rumo à terra prometida. Esse povo, então, conduzido por Moisés, percebe que precisam, né? Moisés é chamado por Deus no Monte Sinai, né? Então eles já tinham atravessado, já estavam no monte, é uma região de montanhas, né? Deus chama Moisés e Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos segue aquele povo, né, para eles terem mandamentos definidos por Deus, pelo seu povo, né, para obedecer a Deus. Então, o que é que nos conduz? E esses 10 mandamentos para o povo, para todo o nosso povo, né? Então, muito importante, crianças, muito importante. Se nós seguir na página 79, nós vamos ter os 10 mandamentos. Vamos conhecer os 10 mandamentos narrados no livro do Êxodo 21, né, versículo do 1 ao 17. Primeiro, crianças, primeiro mandamento, primeiro e mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Significa colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Deus nos conduz. Deus é nossa luz. Então nós precisamos amar a Deus, seguir a Deus, rezar a Deus, né? Em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo. Segundo, não tomar seu santo nome em vão.
Não tomar seu santo nome, o nome de Deus, em vão. É valorizar o nome de Deus, porque o nome dele indica a sua presença, né? Terceiro, guardar domingos e dias santos. É alegrar-se no dia dedicado para celebrar o encontro com Deus e com a comunidade. É buscá-lo participando da missa. Muito importante, crianças, então é um mandamento de Deus nós participarmos juntos no domingo da celebração de Deus, guardar os domingos, cuidar dos domingos, alegrar-se no dia de Deus, né? Então é muito importante irmos à missa, acompanharmos a missa agora durante a nossa quarentena, né? Durante a pandemia, que nós temos que estar em casa cuidando, né, da nossa vida da nossa família e da nossa vida eterna. Então a gente precisa rezar, guardar junto a Deus. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Significa amar, respeitar e obedecer as pessoas que têm autoridade sobre nós. Então, respeitar, amar, obedecer, né? São palavras lindas. Honrar pai e mãe. Então, cuidar do pai e mãe, né? Então, honrar, respeitar, muito importante. Quinto mandamento, não matar, é valorizar e cuidar da nossa vida e da vida dos outros. Sexto, não pecar contra a castidade, é respeitar o próprio corpo e o corpo dos outros, porque Deus é santo e habita em nosso corpo. Então, Deus quer que sejamos puros, né? Sem o pecado. Então, não pecar contra a castidade. Não furtar é ser honesto, respeitando os bens que pertencem aos outros. Não furtar, não é pegar uma borracha, não é pegar um lápis, não é seu, né? Então, ser honesto, respeitando os bens que pertencem aos outros. Oitavo, não levantar falso testemunho. Significa ser sincero, evitando a mentira ou a prática de bullying, ato de violência física ou psicológica, intencional e repetido, praticado por uma pessoa ou grupo para agredir ou intimidar alguém, né? Falso testemunho com aquela intenção de prejudicar aquela pessoa, né? A fofoca naquele sentido. Não levantar falso testemunho, né? Não prejudicar. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. É saber respeitar o compromisso daqueles que assumiram o matrimônio. O esposo deve ser fiel à esposa e a esposa deve ser fiel ao seu esposo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias, é saber valorizar o que se tem, evitando a inveja e o desejo de possuir aquilo que pertence ao outro. Não cobiçar as coisas alheias, né? Então, viver os 10 mandamentos é caminhar com segurança de mãos dadas com Deus. Olha que legal! Olha que legal essa frase. Viver os 10 mandamentos é caminhar com segurança de mãos dadas com Deus. Então, Deus quer que nós siga esse caminho, né? Siga esse caminho desses mandamentos, né? Para que a gente seja feliz com Deus, né? Muito legal. E aí, crianças, tem essas imagens aqui na página 80 para vocês colocarem, né? Conversarem com a catequista aí no encontro que vai ter no Google Meet, né? Para vocês colocarem aqui quais são para fixar, né? Os 10 mandamentos.
fixar na cabecinha de vocês aí os 10 mandamentos com as gravuras que estão no manual. Muito bem, é isso que nós tínhamos para passar hoje, né? Os catequistas vão conversar mais com vocês no Google Meet, anotem as suas dúvidas, né? Que nós vamos nos encontrar lá. Pedimos a bênção de Deus, todos rezamos um Pai Nosso, crianças. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos.